Olá pessoal, craques do microfone em parceria com o Museu da Pelada. Olha só, estamos aqui. Aqui tem história, né? Um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil que vai contar sua trajetória no mundo esportivo para nós. Samuel Ferro. Tudo bem, Samuel? Muito obrigado, Espina, pelo convite. É uma alegria muito grande estarmos hoje falando com todos aqueles que apreciam o seu trabalho, que acompanham de perto o seu trabalho, os internautas, enfim, todos aqueles que, saudosistas do esporte, do futebol principalmente, têm a oportunidade de travar esse contato com profissionais da área de comunicação, jornalistas esportivos, locutores esportivos, e eu tive o privilégio de ter começado a minha vida no futebol. Eu comecei em 1964, no dia 22 de maio, eu fui transmitir uma partida, transmitir um pedaço do jogo, pela rádio de Pederneiras, eu então com 14 anos de idade. Permaneci em Pederneiras até 68, 69, quando fui para São Paulo e tive a oportunidade de trabalhar em algumas emissoras de rádio e depois fui parar na televisão. Quando eu saí de Pederneiras, eu fui para Guarulhos, fui convidado para trabalhar, para narrar futebol na rádio de Guarulhos, na rádio difusora de Guarulhos, tinha lá o Oswaldo Tass, que recentemente faleceu. Fiquei lá algum tempo e logo em seguida fui para a Rádio Marconi. Na Rádio Marconi eu fui trabalhar com o Raul Tabajara. E o Raul Tabajara um dia me disse: Samuel, eu gostaria de convidar você a ir para a televisão. Falei: Tabajara, mas eu estou a fim de casar, eu estou estudando, eu faço direito, eu faço jornalismo, eu faço marketing, minha vida não tem dinheiro. E eu trabalhava num banco na época, na área de comunicação, eu já ganhava bem. Falei: Tabajara, vai ser difícil, porque eu já viajei muito. Eu tive um período que o Tabajara, quando surgiu a loteria esportiva, ele fazia escalas para que a gente narrasse. Eu cansei de viajar pela Rádio Marconi, porque ficava perto da Bandeirantes, ele queria, no Dial, ele queria competir e nós viajamos fazendo loteria esportiva, fazendo jogos que estavam inseridos na programação. E o Tabajara acabou: não, Samuel, o Desafio ao Galo vai ser um programa que o Silvio Luiz iniciou aqui agora, com o Elias Scaff, com o Salvador Tretzi, o Dodô, e eles me convidaram. E eu, para voltar para a televisão, uma das coisas que eu quero fazer é levar você para ser meu repórter. Se você aceita o convite, eu tinha 22 anos, na época, 23 anos. Eu vou acabar indo. E fui. E fiquei por 27 anos lá. Você imagina o tamanho do sucesso que foi, Samuel? Olha, na época, não existia muito futebol na televisão. Aliás, quase nada. E o futebol do Desafio ao Galo, que era um futebol raiz, um futebol de verdade, futebol jogado, na raça, onde havia entrega acima de tudo. Não essa entrega do Brasil ainda. A entrega do jogador que ia para o Desafio ao Galo. Vestir a camisa. Ele achava o entusiasmo pelo bairro, pela equipe que ele jogava. Você jogou lá. Enfim, era uma demonstração de carinho e afeto pela equipe que ele estava defendendo na época. Então o Desafio ao Galo ficou no ar. Eu fiquei lá 27 anos e só deixei porque eu já também não queria mais saber de ficar em São Paulo. Eu já tinha comprado minha propriedade onde eu moro, na zona rural aqui em Agudos, perto da cidade, onde eu aqui vim formar meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. As minhas filhas são fisioterapeutas, a mais nova, inclusive, mora há 31 anos nos Estados Unidos. Eu tenho uma neta que é oficial da Marinha norte-americana. Caramba.
O meu filho é médico e eu tenho quatro, a minha filha mais velha tem 4 filhos, sendo que um desses filhos dela, ele tem 3 homens e uma mulher, o meu neto já é médico, meu filho é médico e meu neto agora é médico também. Caramba. Então, todos radicados aqui no interior. Enfim, só minha filha, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, onde nos últimos 4, 5 anos eu não tenho ido. Mas nesses 30 anos eu pelo menos fui uma vez cada um ano para os Estados Unidos, ficando 1 ou 2 meses por lá. Certo. Ô Samuel, você trabalhou na época do rádio, no seu início, com grandes nomes do rádio, né? Olha, eu tive o privilégio, eu fiz, eu contei os empregos fixos, mas eu tive os temporários, que eu passei períodos mais curtos. Eu, por exemplo, eu tive trabalhando, além da Rádio Marconi, eu fui para a Rádio Difusora das Associadas, cujo chefe era o Luiz Aguiar. Ele tinha a equipe Luiz Aguiar de Esportes. Eu trabalhei lá com Flávio Araújo, o próprio Joseval Peixoto, que depois nós já trabalhávamos na TV Record, e outros tantos narradores, comentaristas. Por exemplo, eu me lembro de um comentarista que eu me tornei amigo dele, pessoal, na época, que era o Walter Abraão. Walter Abraão, nossa. O Walter Abraão, que foi da Tupi por muitos anos, o homem do Oxo. Oxo, 0-0. E o Walter era comentarista. E o Vital Batalha, que também trabalhou comigo. Vital Batalha tá por aí ainda. Tá, eu tenho contato com ele. E o Sérgio Cunha eu perdi o contato, não sei que fim levou o Sérgio. Sei que ele está bem. Fizemos o Craques do Microfone com o Sérgio Cunha. O Sérgio Cunha outro dia mandou, algum amigo em comum mandou um abraço para mim. E, enfim, ele perdeu a esposa ainda cedo, e ele já tinha um caminhão de filhos. E o Sérgio era um caráter excepcional. Espetacular, né? Gostei. Aliás, eu tive o privilégio de trabalhar, eu diria para você, com 95% de gente boa, de gente que tinha caráter, que tinha dignidade, e, enfim, esse relacionamento ficou. E claro que, eu não vou citar nomes, mas nem todos eles foram, inclusive, gente famosa. Eu tinha, tinha admiração profissional, porém, pessoalmente, eu não me encantava. Gente que não merece ser citado. Ser citado, né? E tem um que eu gosto muito, com quem eu mantenho contato quase que diariamente. Milton Neves. O Milton é o que fim levou. Santista doente. E o Samuel, então aí você veio para o interior e continuou no esporte, veio aqui para Agudos, né? Eu vim para Agudos e eu assumi uma televisão aqui em Bauru. Eu ajudei a fundar uma televisão em Bauru educativa. E pela minha experiência, nós eu fiquei lá 27 anos também, dominamos a audiência aqui na região. Ou seja, uma emissora educativa que um dia teve uma reunião com o pessoal da filiada da Globo em São Paulo, falou: lá em Bauru só tem uma emissora que nos incomoda, chama-se TV Prevê, que era de um grupo educacional. E felizmente nós tínhamos, eu migrei também para o jornalismo, além de ser o diretor-geral da emissora. Eu era o responsável pelo jornalismo e tinha, eu apresentei até o Pará um telejornal e apresentava uma programação política na televisão, e que recebia desde o presidente da República a todos os prefeitos aqui da região de Bauru. E nisso aí você largou o esporte ou falava do esporte também? Não, Tinha programa? eu deixei de viajar nos últimos anos. Eu tinha equipe. Quando eram jogos importantes, eu era o chefe. Os titulares. Eu fazia os jogos aqui, tanto de basquete, porque Bauru sempre foi uma cidade poliesportiva. Bauru tem um voleibol forte, um basquete forte,
um atletismo excepcional. Hoje a cidade de atletismo do interior do Brasil é a mais importante, porque assim que se forma grandes atletas, tem um empresário que existe na cidade, dá todo o respaldo financeiro, retaguarda técnica para a formação de atletas. E o próprio Noroeste, que é bem dirigido, hoje é uma SAF, é uma SAF, e uma tradição secular, foi fundado no Noroeste no mesmo dia do Corinthians, então você já viu que é um time antigo, mas que tem o carinho e o respeito e a admiração dos esportistas da cidade de Bauru. Você acredita que o futebol brasileiro ele deu uma recaída, né, tecnicamente, em relação aos jogadores também, porque o interior ficou mais fraco? Não foi isso não. Primeiro que falta calendário no futebol. O interior ficou um pouco esquecido. A Federação Paulista não dá o mesmo entendimento para o interior com o que ela tem com os grandes clubes de São Paulo. E o que aconteceu? O futebol no mundo evoluiu. O futebol mundial evoluiu muito. E o Brasil, em que pese ter mandado muitos jogadores para fora, não teve essa mesma evolução. Por recursos financeiros, por migração de jogadores que saíram para o futebol internacional, enfim, teve essa falta de respaldo para estar na mesma faixa, mas não está diferente do que é. Você vê a Inglaterra fez jogos medíocres, a Espanha viu o que aconteceu com ela na estreia, projetou um goleiro aí de 40 anos de idade de Cabo Verde, enfim, a própria Argentina, foi a Argentina Messi, acabou o Messi e acabou. Com aquele talento, aquele cérebro do meio de campo da Argentina, a gente não tem nada. E esse tipo de jogador está cada vez mais escasso. Está né? escasso. O último jogador que nós tivemos com esse tipo de talento foi o Neymar. O Neymar foi esse talento, mas que não aproveitou esse talento porque ele leva uma vida diferente, né? particularmente que não combina com o estado de atleta que um profissional tem que ter. E por isso não foi. Não estourou nada bem, né? Não foi nenhuma vez indicado. Indicado foi, mas nunca ganhou para ser o melhor jogador do mundo, diferente de outros talentos que nós tivemos. Por exemplo, o Rivaldo, o Kaká, o Romário, enfim, foram jogadores que se destacaram. E além de não ter sido campeão do mundo, mas é por culpa dele e da própria vida. O pai atrapalhou, a mãe atrapalhou, os relacionamentos dele foram conturbados. Os parças. Os parças foram piores ainda. Mas nós tivemos talento, por exemplo, que não foi campeão do mundo. Sócrates não foi campeão do mundo. Zico não foi campeão do mundo. E tantos outros que poderiam ter sido. Tá certo. E o Samuel hoje está fazendo o quê, Samuel? Bom, eu além de ter sido jornalista, advogado, professor, eu fui durante muitos anos funcionário de uma instituição financeira, onde eu trabalhei, praticamente me aposentei. E depois eu vim para cá, eu fazia os trabalhos aqui na televisão, mas eu tive meus negócios particulares. E eu moro na zona rural e eu tenho um empreendimento urbano que é meu e que me dá condição de subsistência aí pela vida. Tá certo, Samuel. Queria agradecer a você por esse bate-papo aqui, essa resenha, relembrar, né? Antes de encerrar, eu gostaria de citar aqui o Desafio ao Galo, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante muitos anos, com muita gente importante, muitos locutores esportivos. Eu destaco o Joseval, o Fausto Silva, que eu levei para a televisão, eu levei para o Desafio ao Galo. Ele me pediu para apresentar ao Dr. Paulinho Machado de Carvalho, para ele fazer o Perdidos da Noite, e eu levei a fita, eu, Samuel Fer, levou a fita para o Dr. Paulinho. O Dr. Paulinho
pediu para que eu chamasse para que ele fosse fazer isso. E depois ele deslanchou. E fora disso, eu tinha uma particularidade. Como eu trabalhava num banco, o avô do Fausto, ele era gerente da agência deste banco em Ribeirão Preto. O pai do pai dele, seu Valdomiro Silva, meu amigo, um sujeito natural de Brodowski, uma pessoa excepcional. Enfim, e lá eu tive o privilégio de ter trabalhado com o Vital Battar, com que carinho eu falo do Vital Battar. Uma competência, uma honorabilidade, um jeito preparado, culto, enfim. Foram pessoas que foram excepcionais na minha vida. Eu trabalhei com o Salvador Trécio Dodô, que era diretor de TV, muito criativo, com Elias Scaff, que me substituiu em algumas oportunidades, e outros tantos que passaram por lá, e que eu tive o privilégio até de ter sido substituído por eles na minha vida. E nesse período também eu tive o privilégio de ter trabalhado como assessor de imprensa durante muitos anos na Confederação Maccabi, onde eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes para Israel, para o Oriente Médio e para o mundo inteiro, assessorando as delegações brasileiras. Então essa minha vida foi permeada de trabalho fora do futebol, porque eu tenho uma formação, eu tenho uma formação acadêmica bastante boa. Minha mãe falou, eu não tenho dinheiro para te dar, mas escola e ensinamento eu vou ter o privilégio. Te deu tudo. Me deu esta formação acadêmica, profissional, que me resultou naquilo que eu fui, naquilo que eu sou, naquilo que eu mereci, e que eu traduzi isso daí, grande parte, nas minhas obras literárias. Eu sou escritor, eu tenho alguns livros publicados e eu sou membro da Academia Bauruense de Letras aqui em Bauru. Não é pouco, né? Tem saudade do esporte? Olha, eu tenho. As viagens me cansavam um pouco ultimamente. Tanto é que eu viajei bastante pelo Nordeste, viajei com os times aqui de Bauru pelo Brasil inteiro, transmitindo jogos pela televisão aqui da cidade. Nós éramos pioneiros nesse tipo de trabalho. Enfim, mas olha, eu sou extremamente privilegiado. Eu não sou ligado a essas coisas. Eu não tenho... Onde eu vou, eu vivo também parte da minha vida no litoral paulista. Eu tenho um apartamento na praia e fico 15 dias lá, 15 dias aqui, e fico alguns meses quando eu vou para os Estados Unidos agora, no Texas, onde mora minha filha. Então eu não lembro, eu não tenho a mínima saudade de São Paulo. Eu nem me lembro que eu morei 20 e tantos anos em São Paulo. E eu morei bem, trabalhei bem, ganhei meu dinheiro lá, não me lembro. E também não tenho a mínima saudade do tempo em que eu fazia as coisas na televisão, no rádio. Isso, e eu ser jornalista e ser tratorista, hoje eu sou um tratorista, eu moro numa propriedade agrícola, eu dirijo meu trator, pego de manhã, às vezes vou até o final da tarde. Eita. E para mim é indiferente, então eu não tenho esse apego pela profissão, pelo nome. Para mim é tudo igual. Eu trato o porteiro do supermercado como eu trato o presidente da República da mesma forma. Todos para mim estão, até porque somos seres humanos, no mesmo patamar. No mesmo patamar. E Deus me privilegia, me dá saúde. Eu estou com 76 anos de idade. Tenho 3 filhos, 6 netos, uma bisneta. Enfim, isso me alegra para poder dar sequência até o dia que Deus nos levar. Tá certo. Obrigado, viu, Samuel? Muito obrigado a você, Espina. Parabéns pelo seu trabalho, por esse resgate que você faz à mídia esportiva, principalmente. Essa lembrança de profissionais que passaram pelas câmeras de televisão, pelos microfones, enfim, por tudo aquilo que o jornalismo esportivo proporcionou a todos os profissionais.
e eu tenho esse privilégio de ter passado por esse microfone, por essas câmeras, por esses microfones e essas câmeras, de forma muito honrosa e que me trazem lembranças, mas saudade não. Tá certo. Valeu. Vamos dois, valeu.